adoção, né? Todo mundo vem, a gente ainda tem um pouco, né, Carol, do estigma aí da adoção à brasileira. E eu comecei a live falando para vocês que eu vou contar um pouco até dessa história. Meu irmão mais velho é adotivo, feito através de uma adoção à brasileira. Brinquei com a minha mãe e falei, vamos ver se a senhora vai presa depois de 50 anos. Dessa vez, né? Por subtrair uma criança. Não, ela não roubou a criança. Mas era muito comum isso antigamente, dentro da adoção. Naquela história que se entregava uma criança que a mãe biológica, que normalmente era uma mãe solteira ali, né, que não era casada, que tinha aquela questão. Estamos falando desse caso do meu irmão de 50 anos atrás, ok? Não estamos falando de 5 anos, 3 anos ou 4 anos. Estamos falando aí de 50 anos atrás. Era muito comum, não havia um controle, a questão de registro dos DNVs, que é o documento nascido vivo, né? Que é para dizer a origem biológica daquela criança. Justamente é por isso, depois a gente até faz um passando aí por cima, por isso que acaba tendo que entrar, às vezes, com um processo de dupla maternidade, né? De autorização ou fazer ali um alvará, que nem a Carol faz, para autorização de colocar, né, a mãe que não aquela parturiente, ou mesmo quando existe um projeto, né, que tem outras situações ali de que a mãe, né, biológica não é a mãe gestante, e aí tudo isso vem, né? Hoje tem uma série de situações que não tinha antigamente. Sim. Então era muito importante, só fazendo uma observação, na época que aconteceu essa situação com a sua mãe, não existia Cadastro Nacional de Adoção, né? Atualmente chamado de Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então, vamos dizer assim, a gente tinha ali um fato típico a menos, né? Não podia se falar em bula do cadastro. A gente já tinha, né, o crime registrado como seu filho de outrem, sim. Mas não era. Já era tipo penal. E era uma situação assim, né? Ah, nasceu em casa, sempre tinha um médico que dava, ou sempre tinha aquele... Eu vou falar uma coisa horrível de se dizer, não é assim, mas é aquele esquema, né? E sempre tinha aquele esquema, principalmente quando se buscava em cidades mais afastadas dos grandes polos, né? Então, isso ocorria normalmente em cidades com outra situação. E era também comum ainda, mesmo que lá, eu estou falando isso década de 70, tá? Minha irmã é de 72, de colocar... Peraí, Jarly, vamos falar para você. Aí a questão é que a gente tinha ali uma facilidade, não tinha informatização. Hoje, tudo para registrar uma criança, para realizar todas as questões, há uma interligação em todos os cartórios, documentação oficial. Se com documentação oficial, no caso, né, Carol, de dupla maternidade ou às vezes de inseminação artificial, já dá problema, imagina hoje você chegar com um atestado médico dizendo que a criança nasceu em casa sem qualquer outra situação, sem que aquela mãe tenha passado até depois por um hospital e alguma coisa. Então, era mais fácil antigamente a adoção brasileira, e ainda existe alguma questão que às vezes vem de pergunta, e aí você emenda, de pergunta, que é a questão da seguinte situação. Minha prima lá do interior teve um nenê, não quer assumir, toma aqui a criança, você registra e vai adotar, que é o que nós chamamos de adoção intuita persona. Então, começa aí, Carol, dizendo qual a diferença entre a adoção à brasileira, se ainda existe hoje, e se tem aí a questão da adoção intuita persona, como que ficam esses casos específicos. Tá. Então, assim, só para a gente fazer uma introdução, é importante só a gente, para quem não tem habitualidade, né, nunca passou pelo processo, o sistema de adoção hoje, o processo de adoção hoje no Brasil, ele é separado em 2 momentos. Então, a gente tem um primeiro momento que a gente faz a habilitação à adoção, né? Nesse momento não existe criança, não existe nada, só existe a minha pretensão em adotar. E eu vou ali reunir a documentação que a legislação me exige, vou entrar com o processo de habilitação à adoção, e nesse processo eu basicamente vou fazer prova que eu tenho condições de adotar, tá? E quando eu falo condições... Entrevista, passa por curso, Exato. Puxa-se todas as fichas, principalmente a criminal. Esse processo de adoção vai para um juiz de uma vara da infância e juventude, ou de órfãos, ou uma vara de família, dependendo, né? Porque cada cidade tem um jeito.
Então, não é uma coisa solta, feita de qualquer maneira. Tem toda uma regra, uma documentação a ser exigida. O principal do processo de habilitação à adoção é eu demonstrar qual é a minha motivação à adoção, tá? E eu demonstrar que eu tenho uma saúde mental e que eu tenho uma condição de recepcionar aquela criança. Quando eu falo condição, não é necessariamente, não é a condição financeira, né? Mas é a condição do acolhimento. Psicológica. Tudo, né? tudo. E assim, o primeiro adendo, primeiro destaque importante da gente dizer é o seguinte: se você hoje for fazer uma pesquisa no CNJ, ou até mesmo se você for numa vara de infância e juventude, você vai ouvir lá que não é necessária a presença do advogado no processo de habilitação à adoção. Pior bobagem que um casal ou uma pessoa vai fazer é buscar um processo de habilitação à adoção sem acompanhamento do advogado. Porque se ele lá na frente tiver uma sentença improcedente ou ele tiver um estudo social, por exemplo, num caso de uma adoção homoafetiva discriminatório, ele vai precisar do advogado lá na frente, tá? Então, nada mais correto que você contar com esse advogado desde o começo, tá? Uma vez, então, passado por esse processo de habilitação à adoção, você recebendo uma sentença procedente à adoção, aí sim você vai para a segunda etapa, que é a fila do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, tá? Essa habilitação, gente, depende, o tempo dessa habilitação depende de fórum para fórum, de juiz para juiz, cidade para cidade, de estado para estado, ok? Pode correr super rápido, como pode ocorrer demorado, entendeu? Sim, não, mas então, assim, agora a gente tem uma possibilidade diferente, que desde novembro de 2017, com a edição da lei 10.948 de 2017, o processo de habilitação à adoção ele tem um prazo para finalizar. O prazo hoje é de 120 dias, prorrogável por mais 120 dias, tá? Então, ou seja, isso 8 aí meses é uma outra questão que é importante, um outro pedido importante de se fazer no processo de habilitação à adoção e uma razão a mais para você contar com o advogado, tá? A mesma coisa o processo de adoção. Então, continuando, quando a gente tem a sentença procedente na habilitação à adoção, a gente vai, então, para a fila do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e lá a gente vai aguardar uma criança no perfil que a gente elegeu, tá? E aí, sim, essa fila, muito provavelmente, a depender do perfil da criança que eu elegi, eu vou ficar muito tempo ou pouco tempo, tá? Vai depender muito das circunstâncias. Mas só voltando um pouquinho para a gente poder entrar nessa questão que a Ana falou sobre a adoção à brasileira, a diferença de adoção à brasileira e de adoção intuito persone, tá? É importante a gente saber que, por exemplo, numa ação de habilitação à adoção, tá? Quando eu disse que o estudo social ele vai perquirir qual o seu motivo para adoção, qual a sua pretensão, o que justifica, qual que é o seu desejo, né? Por que você quer adotar? Então, por exemplo, teve uma decisão recente desse ano que julgou improcedente uma ação de habilitação à adoção, um casal de pessoas um pouco mais velhas, que buscavam habilitação à adoção e na entrevista social, do estudo social, eles falaram abertamente que eles queriam adotar uma criança porque sobrava muita comida em casa. Obviamente foi julgado improcedente essa ação. Por quê? Isso não é motivação para adoção. Ah, eu me separei, não quero ficar sozinho. Isso não é motivação para adoção. Ah, eu sou divorciada, sou viúva e quero um filho para me fazer companhia. Isso não é motivação para adoção. Motivação para adoção é desejo parental. Isso é motivação para adoção. Querer ser mãe, querer ser pai. Para quem acha, né, que uma ação de habilitação... Criança, achar que a criança precisa de um pai, de uma mãe, né? Exatamente. E aí, então, a gente feita essa introdução, né? Uma outra coisa que é importante a gente falar é o seguinte, por exemplo, hoje, a situação atual do Sistema Nacional de Adoção é mais ou menos a seguinte. Eu tenho lá mais ou menos de, acho que é 48, 49 mil pessoas habilitadas à adoção, tá? E eu tenho 10 mil crianças disponíveis com o processo de destituição do poder familiar finalizado, ou seja, 10 mil crianças aptas à adoção. E eu tenho mais 50 mil em situação de acolhimento, ou seja, crianças que estão em abrigo e que ainda não finalizaram a destituição do poder familiar. E por que essa conta não fecha? Essa conta não fecha justamente por conta do perfil de criança que é eleito. A maioria das pessoas costuma eleger um perfil de criança muito nova, não aceita irmãos, não aceitam adotar crianças pretas, não aceitam adotar crianças com deficiência, tá? E por aí vai o fato do porquê dessa fila, dessa conta não fechar. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Quando eu vou eleger um perfil de criança, quanto mais nova a criança que eu vou escolher, mais longa vai ser minha espera naquela fila,
tá? Isso é fato. E agora, então, a gente, avançando para responder a pergunta da Ana, qual é a diferença da adoção brasileira e para a adoção intuito persona? A adoção brasileira... persona, só para que para que saiba, é um termo em latim que diz que é a adoção de pessoa certa. Que é aquele caso que eu falei. Em favor de alguém. Lá do interior vem e me entrega um bebê e eu quero adotar esse bebê especificamente. Isso é adoção intuita persona, é aquela pessoa específica. Ok? É só para desmistificar o termo. E aí a gente tem a seguinte situação. A adoção brasileira é um tipo penal, tá? Que tem uma penalidade de reclusão, tá? E nada mais é do que eu pegar uma criança e ir até o cartório e dizer que ela nasceu de mim. Então, aí é onde está o crime da adoção brasileira. Isso é a adoção brasileira, tá? Uma questão importante para a gente destacar. A gente tem na cabeça, a gente acha que é muito comum que a adoção brasileira seja praticada tão somente pela mulher. A mulher vai lá e fala, não, a criança nasceu de mim, nasceu em casa. Não. Hoje tem muita gente, hoje não, já tem um bom tempo, tentando regularizar uma adoção intuito persona da seguinte maneira. O casal vai lá e recepciona a criança, dessa maneira que a Ana está falando, uma adoção intuito persona. Uma conhecida minha vai lá e me entrega a criança que ela não quer criar. E aí, não tem como aquela mulher ir até o cartório porque ela não tem a DNV. Então, o que é feito? O marido dela vai até o cartório e diz que o filho é dele. E assume, tá? Como filho dele, registral. E a criança fica, então, em nome dessa pessoa que seria o pai registral, mas que na verdade não é, tá? E posteriormente se tenta regularizar isso, desculpa, Ana, por uma adoção unilateral. Muito cuidado. Por quê? Não é incomum hoje, nesse tipo de procedimento, o Ministério Público pedir exame de DNA. Por quê? Porque isso tem acontecido demais. Tem grupos no Facebook, no WhatsApp, que discutem esse tipo de adoção e que conversam abertamente. Eu quero adotar, alguém sabe de alguma coisa, tal. E nesses grupos, gente, tá cheio de promotor, juiz, delegado de polícia e investigador tentando desmantelar essas quadrilhas. Então, hoje, já é muito comum o Ministério Público fazer esse tipo de pedido. E a adoção intuito persona? O que é a adoção intuito persona? Como a Ana colocou, é aquela adoção em que eu elejo uma pessoa específica para entregar aquela criança. Geralmente isso acontece, desculpa, gente, ou por alguém que eu já tenho um vínculo de conhecimento, ou então pessoas que são indicadas, assim, né? Tem uma pessoa lá, uma mulher em tal lugar, que já tem filhos, não tem condição de ter mais um e ela não quer a criança. Tá? Essa é a adoção intuito persona. A gente tem duas situações no Brasil hoje, tá? A gente tem um tipo de adoção intuito persona que não é autorizado, que é esse, entre estranhos, tá? E a gente tem as únicas possibilidades de adoção intuito persona são aquelas previstas no artigo 50, parágrafo 13, inciso 1, 2 e 3 do ECA, tá? Quais casos? Adoção unilateral. O que seria isso? São as adoções, na verdade, fora do cadastro. Então, uma adoção unilateral eu caso com uma mulher ou um homem que já tem um filho, tá? E aí, aquela mãe ou aquele pai abandonaram a criança, tá? E aí eu vou lá e faço a adoção unilateral. Isso é um caso de adoção fora do cadastro permitido. Quando a criança é adotada por pessoas que ela tem vínculo consanguíneo e de afetividade. É uma adoção intuito persona também, de certa forma, mas autorizada porque eu tenho aquele vínculo de consanguinidade ou de afetividade. Como uma situação comum de acontecer isso. A mãe abandonou a criança. E aí vai lá a irmã, ou a tia, ou uma prima distante e recolhe essa criança, acolhe essa criança. Mas isso já é algo, vamos dizer assim, que é permitido. Por quê? Porque quando ela chegar numa situação de abrigo, eles vão procurar a família extensa, o que a gente chama de família extensa. E a última possibilidade seria a adoção de uma criança maior de 3 anos de idade por aquelas pessoas que já detêm a guarda legal dela, tá? Aí uma situação diferente também. Por quê? Porque essa pessoa já tem a guarda legal. E esse inciso 3 do artigo 50 do parágrafo 13 do ECA, é a maneira que os advogados e as advogadas usam para tentar regularizar uma adoção intuito persona. A gente usa uma analogia. Ou seja, eu recebo um casal no meu escritório que recepcionou uma criança dessa maneira, de uma maneira irregular. E já está com essa criança aí há mais de 3 anos sem nenhum tipo de regularização.
Aí, então, eu entro com o pedido de regularização da adoção intuito persone, utilizando esse dispositivo, artigo 50, parágrafo 3, inciso 3. E aí eu faço uma analogia. Eu não tenho a guarda legal, mas eu tenho a guarda de fato. E aí, geralmente, se consegue regularizar. O que é importante a gente comentar aqui? Eu não estou dizendo para vocês receberem no escritório de vocês casos assim e estimularem, porque isso é uma adoção ilegal. Agora, uma coisa é, eu recebo no meu escritório um casal que me conta a seguinte história. Eu quero adotar, ela é a filha da minha vizinha ou a filha da pessoa que trabalha comigo ou que me apresentaram e eu quero a criança, já combinei tudo com ela. Você não vai pegar esse caso. Você vai orientar e explicar que isso é uma adoção irregular. Essa pessoa ela vai ser processada por destituição do poder familiar. Artigo 1638, inciso 5 do Código Civil. Deixa eu só complementar, Ana. Diferente é você receber um casal que já chegou com essa situação, a criança está ambientada, a criança está protegida, está guardada. Aí, obviamente, existe sim possibilidade de tentar regularizar. Mas percebam a diferença de uma situação para outra. Para você, como advogado e advogado, não arrumar ainda um problema para você e você ainda responder criminalmente junto com o seu cliente. Pode falar. Não, é que a maioria aqui, pelo que eu estou vendo, a grande maioria aqui seria o cliente do que necessariamente o advogado. E é só para dizer o seguinte, também não adianta você vir trazer pegar essa criança e falar, vou ficar quieta por um tempo e depois eu vou lá no escritório procurar para entrar. O que acontece? Vocês correm o risco de mesmo essa criança estando ambientada, de vir não só o Ministério Público e retirar essa criança e botar ela em situação de abrigo, e essa criança ser adotada pelo próximo da fila. Dando tudo certinho, e para a próxima pessoa da fila desse cadastro de adoção, entendeu? E depois vim dizer, mas era meu filho, mas era não sei o quê, tentando engambelar. Da mesma maneira como a Carol disse, não adianta o cara, você falar assim, que é o caso que ela estava falando, é assim, a filha da minha empregada vai ter, por exemplo, vai ter neném e eu vou ficar com essa criança, ok? Aí o meu marido vai lá, diz que me traiu, teve um caso extraconjugal, registra essa criança com essa mãe, às vezes, e depois, beijo, Amanda, ela falou que se a gente não mandar beijo, ela não fala mais com a gente, Carol. Tô acostumada já, mas eu não cedo ameaças. Ela diz que vai, né? Ele vai e registra, e aí pede a guarda provisória, aquela mulher concorda, e depois ele vem e quer que a mulher dele, a esposa, adote, porque é por sócio-afetividade, por não sei o quê, que ela criou a vida inteira. O que o juiz, é o que a Carol estava explicando, o que o juiz vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer peça seu exame de DNA para verificar essa paternidade. Por quê? Pode ser que, sei lá, isso a gente está falando que há 15 anos atrás passava e ninguém nem ia discutir. Mas como começou a acontecer de tantas vezes, a questão, e é o que a Carol colocou, que dentro desses grupos existem promotores, juízes, delegados, advogados, a fim de desmantelar esse tipo de quadrilha da adoção, que a ideia nossa é acabar com essa ideia da adoção brasileira, tráfico internacional de criança, porque não deixa de ser o tráfico. E aí a gente vai discutir 2 minutos até a questão da adoção, como que chama? Internacional, que é uma das coisas que também, toda semana eu tenho aí uma consulta a respeito, né? De como que eu posso pular isto, né? Ou de como que eu posso colocar e tal, né? O que acontece? Os promotores e juízes estão de olho. Para quê? Para tirar, acabar, eliminar a adoção brasileira, ok? Isso aí já está batido. Né? Tá batido. Isso aí já tá batido já, e assim, é um risco cada vez maior. E assim, é um alerta que eu faço e eu friso aqui para vocês. Muito cuidado, tanto quem está aqui na condição de cliente, tá? Procura se informar, tá? Não é assim, a gente tem uma fila, a gente tem um cadastro nacional de adoção. Essas adoções de intuito persone, elas são uma burla do cadastro e você pode estar entrando num problema enorme, tá? Um problema criminal enorme, fora o risco. Imagina só uma criança que você recepciona em tenra idade, tá ali bem cuidada, ambientada com você, e de repente ela é retirada de você
Então, assim, tem que pensar muito, pensar não só no teu desejo parental, mas pensar também no destino daquela criança. Para você ter uma ideia, como que é? Imagina só uma criança que está ali e de repente ela é retirada de você e daqui a pouco ela é jogada numa outra família e vai começar tudo de novo. Então tem que ter muita cautela, tanto o advogado que está atuando na seara, né, quanto o cliente que tem essa pretensão de adotar. Procura um advogado especialista, vai entender dos seus direitos e não saia fazendo lenha aí que você vai criar uma grande tragédia tanto na sua vida quanto na vida dessa criança. Ah lá, a Jarly está colocando. Minha prima está grávida e não quero bebê. Diz que vai me dar. Estou com o quarto pronto do bebê. Como deve ser essa adoção? Não. Você já está habilitada? Você tem que procurar uma orientação jurídica específica. Não é em cima, assim, não é na live que a gente consegue responder isso. Mas tem aí uma questão de você correr o risco de pegar essa criança de uma maneira equivocada e ter que depois, né, entregar e ainda correr risco de processo criminal, né, Carol? E assim, é muito delicado, porque uma coisa seria a sua prima ter tido a criança e no meio do caminho ali, por alguma razão, ela não deu conta mais e você recepcionou para auxiliar. Outra coisa é ser uma coisa já ali planejada no curso da gestação. Então, é o que a Ana falou, né? Não é uma coisa assim, não é uma resposta simples para a gente dar aqui numa live. Toma bem cuidado, porque você pode correr o risco de perder essa criança. Eu tive um caso de uma cliente minha que é conhecida, tal, me ligou e falou, olha, meu irmão estava com um bebê que não sei quem, de não sei quem deu lá, e aí ela vira e fala assim, tá lá, deu e não sei o que, não sei quanto. E aí aí eles entraram com o processo de adoção intuita persona. Não deu uma semana, o conselho tutelar bateu num domingo na casa dela e levou a criança. Sim. E o que vai acontecer? Vai para o primeiro casal da questão. Aí eu falei, você vai discutir a guarda na justiça? Esse bebê pode ser, a hora que tiver adaptado, tiver toda uma situação, pode ser, depende, você está lá na fila, entendeu? Então, eu já vou falar, Figueiredo, Vete, a gente já responde isso. A respeito se sabe alguma coisa de adoção de bebês indígenas. Ana, só para eu não perder aqui, ó. Tem acho que uma pessoa que falou aqui, mas é prima. A questão não é se é prima, se não é prima. Sendo prima, existe sim a possibilidade desse artigo que eu falei. A questão é você planejar isso no curso da gestação. É uma coisa totalmente diferente do que diz o ordenamento jurídico. Hoje, uma pessoa que pega uma criança que ela não quer, uma pessoa que vai dar uma criança, aí não importa se é para a mãe, para o pai, para a prima, para o avô, ela não quer a criança. Ou seja, ela vai incidir na letra do artigo 1638, inciso 5 do Código Civil, que é a entrega irregular, tá? Aí é muito complicado como é que isso vai ser resolvido ali na frente. Então, veja bem, a grande diferença é o seguinte, é possível a adoção fora do cadastro por pessoas com laço de consanguinidade, mas isso é uma consequência de algo natural que aconteceu numa situação de acolhimento, não uma coisa premeditada. É isso que você tem que entender. Tem uma diferença muito grande entre uma situação e outra. Entendeu? É isso. Só para falar, eu já explico, Osmar, a diferença entre guarda e adoção, ok? Se alguém que tem a guarda pode se tornar, se a guarda pode ser uma adoção, ok? A gente já explica. A questão dos bebês indígenas, quando você for preencher, ok? Quando você for preencher o cadastro, né? Você vai ter que colocar, dentre as opções, né? Essa situação, né? Então, você vai ter que fazer um cadastro que na opção do tipo, eu odeio falar isso, mas, né, das características dessa criança, você vai ter que colocar que você quer indígena, uma criança específica nesse modelo e ver se existe alguma coisa nessa situação, né, dentro desse cadastro, porque é o que a Carol falou. Quem quer adotar, adota a maioria, né? Se você não quer ficar muito tempo, se a adoção é para você se tornar mãe, as características, assim, muitas vezes pouco importa. E isso é o que te faz com que você fique mais tempo ou menos tempo diante diante da situação. Então, precisa colocar lá e verificar como que funciona. Até onde você for fazer seu processo de habilitação,
pede para pesquisarem dentro do cadastro como que funciona isso especificamente, né? Esse tipo de característica, se existe alguma diferença ou não, entendeu? Ah. Ô, Ana, deixa eu só complementar aqui. O Andréia, né? Andréia, eu entendi que é família extensa. Só que a legislação ela foi alterada em 2017. Então, hoje, a gente tem um procedimento para entrega voluntária de criança. Ou seja, uma mãe que já no curso da gestação pensa que não quer ficar com ela, a gente está falando de uma entrega, tá? E aí, então, existe o procedimento para entrega. Então, uma mãe que, quando a criança nasce, não quer a criança, é uma entrega voluntária, tá? Aí, é bem complexo, eu vou tentar resumir aqui, tá? Só para você entender o que eu estou falando. Vai ser marcada uma audiência, essa mãe vai ser ouvida, tudo mais. Aí ela tem a possibilidade de indicar pai registral ou não indicar pai registral, tá? Se ela indicar pai registral, vai ser feita uma busca pela família extensa geral dessa família, tá? E daí não quer dizer que é necessariamente a prima que vai ficar com a criança, entendeu? Se eu tenho um parente mais próximo, por exemplo, que quer ficar com a criança, pode sim acontecer de ter preferência. Então, eu só estou explicando que a nossa intenção aqui é explicar que não é uma coisa simples. Ah, eu peguei aqui um pacote, vou dar para você. Não é assim que funciona. Tem um caminho para ser seguido e pode acontecer de não sair necessariamente dessa maneira, tá? É só essa observação. Tá? É isso. Diferença entre guarda e adoção. Guarda é o poder familiar que você exerce. Aquela decisão, por exemplo, de onde vai estudar, né? Se vai fazer atividade, se não vai, cuidar, né? Então, é a guarda. Normalmente, Osmário, a gente tem a guarda provisória de um filho que não é nosso, assim, a ponto de ser adotado, quando a gente é parente em primeiro grau, normalmente, né? De alguma criança, às vezes de uma irmã, às vezes de um neto, né? Dentro dessa situação, e aí eu vou explicar a adoção da questão do avô e do avó, né? Em relação, e que você tem a guarda provisória, porque aqueles pais, por alguma maneira, por algum motivo, de alguma maneira, perderam esse pátrio poder, ok? E aí ou o poder familiar, na realidade, hoje a gente fala poder familiar e não mais pátrio poder. O que acontece dentro dessa situação? Dependendo de quando que você vai ficando com essa guarda provisória, você pede uma guarda definitiva e, às vezes, até pede a transformação dessa guarda num vínculo da adoção. O que a gente tem que entender a questão de quando você sabe quem são aqueles pais da criança? Se é retirado da certidão de nascimento daquele documento, o vínculo biológico, se perde o vínculo com aquela criança deixa de ser filha da Ana para passar a ser filha da Carol. Então, a Ana deixa de ter registro. Então, que é diferente, então, de quando você adota, de fazer, por exemplo, um reconhecimento de uma maternidade ou de uma paternidade socioafetiva, que é acrescentar o nome, por exemplo, do padrasto e da madrasta. Quando o padrasto ou uma madrasta, por exemplo, vem adotar, é porque vai retirar o nome daquele pai biológico, por exemplo, ou daquela mãe biológica existente naquela certidão, vai ser substituído por aquela pessoa que está adotando. Então, se deixa de existir um vínculo com aquela outra pessoa. Então, a guarda, neste caso, pode virar se vier um pedido posterior, dependendo da situação. Pela nossa legislação, nem irmãos e nem avós, se me corrige se eu estou errada, Carol, nem irmãos e nem avós podem adotar netos e os irmãos, entendeu? Então, a legislação diz isso, é isso, né, Carol? A legislação diz isso, mas a gente já tem precedente do STJ, tanto para adoção avoenga quanto para adoção anaparental, que seria para adoção por irmãos, tá? Inclusive por casais de irmãos, né? Mas o que a Ana está querendo dizer com relação a essa pergunta da guarda é que sim, é possível, desde que seja um caso de destituição do poder familiar. Sim, ok? É isto. Carol, outra coisa. Gente, o tempo voa. E é um assunto, assim, né? Apaixonante. Vamos lá. Uma das coisas que todo mundo me pergunta também, que eu recebo muita ligação de brasileiros que moram fora do Brasil, ou até mesmo de estrangeiros querendo vir adotar no Brasil. Ok? Sim. Eu quero fazer uma adoção internacional. E esses dias teve um caso até muito parecido com esse que ela falou. Minha prima também não quer
ficar com o bebê e quer dar para a gente trazer para fora do país. Como que funciona? Como se isto fosse um facilitador. E aí, você quer explicar como que funciona a questão da guarda internacional? Sim, bom, primeira coisa, né? É importante a gente entender o que é adoção internacional. Adoção internacional não é adoção praticada por pessoas estrangeiras. Adoção internacional é adoção praticada por pessoas que moram fora do Brasil. Um brasileiro que mora fora do Brasil e quer adotar no Brasil, ele está praticando uma adoção internacional, ok? Então, primeiro ponto, a gente tem que entender que a adoção no Brasil, ela já é uma exceção, né? E como que a gente vê isso? A gente vê isso pelo tempo que se demora para concluir um processo de expulsão do poder familiar de uma criança. Ou seja, o nosso ordenamento jurídico, ele persiste em buscar uma família extensa a todo momento. Então, a adoção, ela é um caráter excepcional. A adoção internacional é a exceção da exceção da exceção. Ok? Então, ela é uma medida excepcionalíssima, tá? E, como eu disse, é aquela adoção praticada por pessoas que moram fora do Brasil. Ah, mas só basta morar fora do Brasil para fazer adoção internacional? Não. Além disso, você tem que morar em um país signatário da Convenção de Haia. Se o país onde você mora não é signatário da Convenção de Haia, você não vai adotar no Brasil, tá? Então, eu recebi uma consulta até um tempo atrás de um pessoal que morava na Arábia Saudita. Não vai adotar. Por que não vai adotar? Porque o país não é signatário da Convenção de Haia. Então, não é permitido. O que isso significa? É um acordo que... É um acordo internacional. Alguns países têm de contribuição jurídica, judicial entre eles. E nesse de seguir caso, um protocolo comum para a adoção, justamente para evitar o tráfico de crianças. Sim. E o que acontece? Como que funciona isso? Eu sempre explico. Habilitação, como na Convenção de Haia, então o que vai acontecer? Eu vou pegar um país que é da Convenção de Haia, França. Acho que França é. França é. Sim. O que acontece? Fala a Itália, que é mais fácil. Hã? Fala a Itália, que é mais fácil. Porque Itália, de todas as autoridades centrais em adoção no Brasil, a maioria das habilitadas são italianas. Tá. Itália, vamos lá. O que acontece? Eles vão passar por esse processo de habilitação que a gente passa aqui no Brasil, eles vão passar lá na Itália. Vão seguir a característica da adoção do que precisa lá. Se aqui a gente precisa juntar, sei lá, comprovante de olerite, vai fazer o estudo social que vai lá, essa entrevista na sua casa, toda aquela questão, isso tudo vai ser feito lá na Itália. Quando eles estiverem com a certidão de habilitação, dizendo, olha, esse casal, não importa, ok? Se é homoafetivo ou heteroafetivo, estiver com essa certidão de habilitação dizendo, nós somos capazes, estamos aptos a adotar, o que eles vão fazer? Eles vão traduzir toda essa documentação do italiano para o português e vão entrar na fila do cadastro daqui. O que muito me perguntam cadastro internacional. No cadastro internacional, ou seja, vai, como disse a Carol, se vai para o final da fila, esses vai para o final da fila, da final da fila, isso, da e fila só do final. uma, entendeu? Só uma observação. Duas observações, na verdade. Nesse processo todo que a Ana está falando, existe um procedimento muito importante que se chama análise de compatibilidade de legislação. Ou seja, além de eu ter que morar num país signatário da Convenção de Haia, a legislação desse país tem que ser compatível com a legislação do Brasil, porque se não for, também não vai passar, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Vamos supor que aqui no Brasil não fosse possível adotar casais homoafetivos, ok? Eu estou dando um exemplo, certo? E lá na Itália fosse possível. Se esse casal da Itália que estiver na habilitação for um casal homoafetivo e vier habilitar aqui no Brasil, por exemplo, não conseguiria. Por quê? Porque a nossa legislação não permite. Entenderam? Essa situação. Então, o que ela está falando? A compatibilidade de lei não basta só a questão, né? Não basta só, eu estou com a certidão, a habilitação, ok. E aí tem que ver a compatibilidade de leis para fazer. E aí vai lá para o final da fila e vão continuar. O porquê? E aí, duas coisas, né, que acontecem. Aí você fala assim, mas eu já vi, por exemplo, estrangeiros conseguirem. Uma das coisas que eles fazem, muito principalmente americano, alemão, esse pessoal do norte, o que eles fazem? Eles optam
eles não têm problemas em questões de raça. Sim. Muitos deles adotam adolescentes Irmãos. já depois dos 13, entendeu? Irmãos, Dos 10 pra Na frente. verdade, as crianças que vão para a fila da adoção internacional é a adoção tardia. São crianças mais velhas. São crianças que não foram aceitas, né, por casais ou pessoas habilitadas no sistema nacional. E então elas vão para a adoção internacional. E aí você fala, como é que esse casal adotou? Aí vamos lá verificar a questão da característica daquela criança. Então é a adoção tardia que vai. E a segunda coisa que sempre me perguntam, mas e essas agências? Eu já aviso para todo mundo de lá. A agência que vender daí a questão de uma facilidade, corre, porque é organização de tráfico internacional de criança. Porque tem uma outra situação também que acontece muito, que são pessoas que moram em países não signatários da Convenção de Haia, brasileiros que moram em países não signatários da Convenção de Haia, e eles, então, buscam adotar em outros países, né? E depois querem regularizar essa situação aqui no Brasil, né? Então, o que seria isso? Seria uma homologação de sentença pelo STJ. Só que é importante a gente saber que nessa homologação de sentença, uma das questões que é verificada e que sem ela não passa de jeito nenhum é se no país onde tramitou esse processo de adoção, independente de qual seja a legislação dele, tenha sido dado ciência aos pais registrar essa criança. Se quando chegar aqui e averiguado o processo, for verificado que os pais registrais dessa criança não participaram desse processo de adoção lá no exterior, isso não vai ser homologado pelo STJ. Ou seja, vai ter que ter uma habilitação, mesmo que ela não seja habilitação válida. Não vai. Aqui no Brasil não vai regularizar. Aqui não vai regularizar. Ok? Então, é para tomar cuidado mesmo para a questão. É isso que a gente está falando. Existe, com a modernização, ok, do mundo, com a facilidade de comunicação, de uma série de coisas, o que se está tentando é evitar o tráfico de crianças, está se tentando evitar as questões das adoções a brasileira, porque o que acontecia também muito nessas questões a brasileira? Eu ia lá, dava para Carol a criança, vou jogar nela. Dava lá a criança para Carol, né? E a Carol dizia que era para ela, não sei o quê. E a Carol pegava e vendia essa criança no tráfico internacional. Então, para quê? Para se evitar justamente essa situação. Então, com essa questão hoje, né, da informatização e todas essas questões, é impossível você tentar burlar de uma maneira tão simples como era mais antigamente, ok? Antigamente era uma coisa muito mais simples, né? E aqui a gente não está dizendo, não estou criticando, muito pelo contrário, porque eu teria que criticar minha própria mãe, mas a gente não está criticando quem adotou a brasileira nesse método. Só que hoje não é mais assim que funciona a situação. Se você quer fazer, vai ter que passar por uma série de procedimentos legais e toda a situação de entender que se você quer realmente adotar, pelo motivo certo, não porque tem comida sobrando em casa, ou porque você quer companhia quando ficar velho, ou porque ficou viúvo, ou por qualquer outro motivo, né? Ou porque perdeu um filho, né? Não adianta. Ana, é pela questão da vontade de ser pai. Fazer só um parênteses para responder aqui a pergunta acho que é o Dr. Janderson. Qual o papel do advogado em uma adoção irregular? O papel do advogado em uma adoção irregular é acompanhar o processo desde o começo. Por exemplo, na habilitação, ele vai fazer o processo, ele vai reunir a documentação, ele vai, por exemplo, averiguar o estudo social para ver se ele tem algum tipo, se ele é tendencioso. É muito comum numa adoção homoafetiva você ter uma adoção LGBT, você ter um parecer tendencioso, ou você ter um parecer contrário, ou até mesmo um recurso numa sentença que defere a adoção para um casal homoafetivo no Ministério Público ir lá e recorrer dessa decisão. A gente tem uma decisão recente, que é do ano de 2019, de uma cidade do interior de Santa Catarina, que, para vocês verem um absurdo, um casal homoafetivo, ele se habilita para adoção, passa por todo o processo, o juiz dá uma sentença procedente, julgando procedente a habilitação para adoção. E o promotor vai lá e recorre da decisão, dizendo que ele quer um complemento do estudo social que foi realizado para que seja identificado a exegese da homossexualidade
e quem exerce que papel na relação. Então, assim, olha o que a gente, diante do que a gente está. Um casal desse, ele vai precisar de um advogado para recorrer dessa sentença, porque ele não tem capacidade postulatória. E depois, num processo de habilitação, de adoção em si, a gente tem aí exemplos da mídia, vários casos que são veiculados, e são veiculados como, nossa, uma insegurança jurídica no processo de destituição do processo de destituição do poder familiar. Não é bem assim. Às vezes acontece de um casal receber uma criança que ainda está com o processo de destituição do poder familiar em curso. E aí, eu pergunto, ela procurou um advogado, ela sabe que esse processo pode, de repente, ser julgado improcedente? Ela sabe que esses pais registrais podem entrar com uma ação rescisória e anular esse processo por alguma razão? Ela tem noção desse risco? Para depois dizer que não, mas já estava ali ambientada e aí tiraram um absurdo. Não estou dizendo que não aconteça, mas eu estou dizendo que muita gente se aventura, deixa a ação por conta do Ministério Público e não tem ciência dos riscos que está correndo, tá? Então, é imprescindível. Qualquer ação judicial é imprescindível a presença do advogado. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo, absurdo aqui para vocês, né? Juizado especial. Vocês acham mesmo que uma ação que é redigida ali por um serventuário, eu não estou diminuindo um serventuário, não é isso, mas cada macaco no seu galho. O cara vai lá e faz lá um relatozinho do que te aconteceu. Você vai alcançar o mesmo resultado que um processo judicial que tramitou com a presença do advogado? Não vai. Fora que vai até um ponto. Vai ter um ponto. Depois você pode entrar sem o advogado e aí depois o juiz, sei lá, por algum motivo, manda você fazer réplica, que é responder a resposta da outra parte. Você não tem. Você nem pode fazer isso juridicamente. Então, acaba virando esse rolo. Carol, o que mais que você quer falar sobre adoção? O que mais que você acha que é interessante a gente trazer para o pessoal? Nos 5 minutos que nos faltam. Eu acho que é importante entender que, poxa, qualquer tipo de processo judicial que a gente que envolva, né? Eu estou falando de filiação, né? Então, eu não posso me aventurar sem a presença de um advogado. E o mais importante, pelos casos que eu recepciono aqui no escritório sobre adoção, procura advogado antes. Não vai procurar advogado depois. Chega lá com a criança embaixo do braço e fala, e aí, resolve. Porque são muitas coisas. Ou quando vem o conselho tutelar e tomou a criança, vem me chorar no domingo cedo, o que eu faço? Né? São muitas questões envolvidas e a principal, né, que merece destaque aí, observação e cuidado, é o superior interesse da criança. É o superior interesse da criança. Então, poxa, aqui o procedimento que eu estou tomando, a ação que eu estou tomando, ela está de fato resguardando aquela criança? Eu sei o que eu estou fazendo, né? E a outra questão eu já te respondo, Sheila, peraí. A outra questão importante também é o seguinte, aí indo para o outro lado, você é advogada, que recebeu um caso no seu escritório com relação à adoção. E, poxa, é uma adoção que não tem previsão na lei, é uma adoção que tem algum tipo de proibição, mas a criança já está ali ambientada, protegida, acolhida. Você tem que se fazer a seguinte pergunta: a solução que esse casal está me buscando aqui para resolver atende o superior interesse do menor? Se a resposta for positiva, vai para a briga que você tem uma grande chance de resolver essa questão, porque o que mais tem no STJ é precedente contra a lege. Então, eu tenho uma proibição de adoção avoenga. Eu tenho precedente no STJ autorizando a adoção avoenga. Para adotar de maneira conjunta, eu tenho que ser casado, eu tenho que viver em união afetiva. Eu tenho precedente autorizando a adoção anaparental. A adoção anaparental é realizada por 2 irmãos, por exemplo, tá? Então, sempre se pergunta se você assumindo aquela causa, você vai estar buscando uma solução que vai atender o melhor interesse do menor. Se a resposta for sim, você tem grande possibilidade de alcançar um êxito naquela demanda. Mas saiba que é um processo difícil, é um processo que implica em muito estudo e muito cuidado na elaboração da peça, tá? E que você tem que pegar e carregar no colo, tá? E saber, principalmente, explicar para os seus clientes que vai ser uma pedreira, porque não é incomum a gente entrar com uma ação de adoção numa situação dessa de adoção irregular e a primeira decisão que você vai ter é uma busca e apreensão. Aí você vai lá, quase morre do coração, vai ter que dar essa notícia para o seu cliente, vai ter que correr com um agravo instrumento e por aí vai. Deixa eu só ver aqui a pergunta da Sheila. Alguma diferença na adoção? Não, a adoção, assim, a gente tem algumas prioridades na fila e no processo. Então, assim, a gente tem prioridade
para adoção de crianças com algum tipo de deficiência, por exemplo, é uma prioridade, né? E os irmãos, não é que tem a gente não tem preferência de tramitação, mas geralmente quem opta por adotar irmãos consegue acessar mais fácil uma criança, porque a Aí eu vou maioria contar, não aceita adotar irmãos. aí eu vou contar só para ela a grande questão, né? Daquele meu casal, que eu até te mandei, Carol, para você dar uma olhada no parecer. Sim, Casal sim. que aceita irmãos com doenças, né? Com enfermidades e tal. Saiu a habilitação deles em dezembro de 2018. Nós estamos em dezembro de 2021. Irmãos mais velhos não querem bebês, aceitam pretos, não tem assim, super Então, amplo. 3 anos na fila. uma das questões é que, assim, quando entrou essa questão da pandemia, cada vara começou a adotar um procedimento. Então, assim, tem muita vara de família, caramba, surgiu aqui, de infância e juventude, que não estava autorizando, por exemplo, o estudo social virtual. E aí, isso impactou na tramitação de muito processo. A gente parou 1 ano e meio praticamente, gente. Ficou 1 ano, né? Quase 1 ano e meio, vai. Aí, super impactado pela falta do estudo psicossocial. E aí, o que Sim. acontece? Todas as crianças nos abrigos e os pais aqui querendo. Os processos de adoção praticamente pararam. E não só de adoção, eu tenho processo de reconhecimento de dupla maternidade lá por exemplo, eu tenho um processo de Manaus que está há 1 ano aguardando estudo social. Há 1 ano aguardando estudo social. 1 ano. 1 ano. E assim, é absurdo. Não tenho nem o que falar. Jarly, vou falar. Conversa com a Carol, procura a Carol depois, entendeu? No particular, faz uma consulta com ela, que ela te tira as dúvidas. Não dá para a gente explicar as mulheres incapazes que engravidam, as pessoas que têm a curatela das mesmas podem dar o bebê para adoção. Aí eu acho que aí é que é mais complicado ainda na questão, entendeu? Então conversa com ela. Deixa eu só ver se tinha mais alguma coisa. Tinha, acho que alguma pergunta. Ah, se a live vai ficar gravada. Fica assim, Flávia. Flaviai. A única questão é as últimas 2, né? Depois daquela queda que a gente teve no WhatsApp naquela semana, foi 2 desesperos, 2 semanas desesperadoras. Uma caía, fiz no escuro, não consegui gravar. A da semana passada também fiquei sem som. Essa, se der tudo certo, terminando aqui, tá gravado, ok? E que milagre, né, Carol? Eu vou já entrar para nossas despedidas. Que milagre que a gente conseguiu fazer uma live e não caiu nenhuma vez. Pois é, né? Entendeu? Até que enfim. Até que, porque toda vez que eu vou fazer, gente, live com a Carol, é um Deus nos acuda, um desespero. Ok? Sim, porque você precisa de uma atenção, são muitas dúvidas particulares, muitas questões, não é nem particulares que eu quis dizer, muito precisa, né? Muito com É que assim, particularidades, na realidade, né? infelizmente não, né? O direito não é uma ciência exata, né? Então, infelizmente, a gente não tem uma resposta sim, não. Tudo é Talvez. sim, não, Talvez. talvez. Não, é a mesma Pode coisa que ser, falar. quem Não, é a mesma sabe. coisa que alguém chegar para a gente e falar assim: quem vive em união estável tem direito à metade dos bens? Aí eu vou falar assim: não. Tem caso que sim, tem caso que não. Casado, eu tenho direito aos bens? Sim ou não? Tudo depende. E aí, às vezes, a pessoa vem e te faz um montão de perguntas aqui. A gente responde o geralzão. Aí a pessoa só esqueceu de contar um detalhe. Por exemplo, de que era casada sob um regime de casamento diferente. Respondi tudo errado, entendeu? Então, E a maravilha do direito é que a gente todos os dias tem a possibilidade de criar uma tese nova diante de uma situação nova. Então, ninguém acredita, mas são praticamente 7 versões da mesma história. Vocês vão falar, como assim? É a versão do meu cliente e a minha, a versão do cliente da parte contrária do advogado dele, a versão do juiz, a versão do promotor, a versão do assistente social e a verdade, que ninguém sabe qual é. Ok? E a verdade que essa... Então, é a versão de Deus que é a verdade, ok? Vamos colocar assim. Carol, nega, eu falo o seguinte, gente. Agora vou jogar confete. Essa mulher só me dá orgulho nessa vida.
A gente é mais do que amigas mesmo, irmã. Eu brinco e falo que eu tenho certeza disso. São 3 ou 4 pessoas na minha vida que eu falo, se eu tiver no inferno, a pessoa vai lá me buscar. Carol é uma delas. Vou chorar. Carol é uma delas. Ok? Eu ando Para com isso. eu ando mole. Eu ando polenga que ninguém tem noção. Eu ando nesses naipes, ultimamente. Só, falando sério, eu acho que o cansaço me deixa meio besta, entendeu? Me deixa meio chorona. E hoje eu tô muito cansada mesmo. Semana, eu tô num ex-dieta atrás de vixe, é processo bombástico um atrás do outro. Certo, nega? A gente se Bom, vê. não tem nem o que falar, né? Em novembro, não, agora você se despede. Em novembro, do que vai ser a nossa live que a gente combinou hoje? Coparentalidade, né? Coparentalidade. Não sei do que se trata, mas vai ser disso. Não, a gente já vamos dar um spoiler, então, né? A coparentalidade é um exercício de filiação sem conjugalidade. Em outras palavras, vamos supor, 2 amigos que têm um desejo de serem, de exercer aí o projeto parental, eu e a Ana, a gente quer ter um filho, ela quer ter um filho e eu quero ter um filho, mas a gente não tem uma relação conjugal. E aí a gente resolve, pode fazer uma inseminação caseira, e aí a gente resolve criar esse filho junto, mas é um projeto que é desenrolado já desde o início. Ou então um casal de 2 mulheres que conta aí com a participação de um terceiro, que também quer ser pai, mas não tem esse vínculo, não é uma união poliafetiva. Enfim, são pessoas que se unem com o desejo de serem pais ou de serem mães, ou de exercer a parentalidade de maneira conjunta, sem um vínculo conjugal, necessariamente. Ó, spoilão aí, ó. Bom, hein? Também é o que talvez a gente também antigamente chamasse de produção, meio que uma produção independente, no seguinte sentido, não quero ter um casal, né? Eu quero simplesmente, não quero ser casal, eu quero ter um filho, mas não quero ter um casal. Isso. Então é meio que uma produção independente também, e tem aí a gente traz as maneiras diferentes que pode ter, né? Que nem você já falou, uma delas é FIV, a outra também pode ser através, né? A gente vai inseminação artificial, inseminação caseira, tem 1 milhão de possibilidades, né? Entendeu? Inseminação normal também vale, tá? Também. Entendeu? Dependendo. Eu estou com um caso no meu escritório agora, que é um casal, são 2 mulheres, né? Que são casadas, né? E elas estão fazendo inseminação artificial com o gameta de um terceiro, mas esse terceiro é um amigo que quer ser pai. Mas eles não têm uma união poliafetiva e nem tem um vínculo de conjugalidade entre eles. Tanto é que vão fazer a fecundação numa clínica, né? Entendeu? Não, sim, porque... É um projeto parental dos 3. Entendi. E hoje a gente... Bom, vamos parar por aqui, senão a gente vai emendar outra live. A gente vai fazer outra live hoje. Que não duvidem, ok? Vai, Carol, se despede aí. Nossa, eu vou falar outra coisa, né? Quero fazer live sempre com a Carol. A turma dela é super animada. A audiência dela só vai lá em cima, entendeu? Acho que a minha turma tá cansada de mim. Entendeu? Parece. Não, obrigada mais uma vez. Obrigada mais uma vez pelo convite. Não tem nem o que falar. Qualquer coisa que eu falar aqui vai ficar esquisito. Então, eu vou falar que, eu te amo e obrigada por essa caminhada lado a lado aí. Que a gente possa fazer ainda muitas coisas juntas. E você sabe que você pode contar comigo sempre para tudo. É isso. Você também, meu amor. Sabe o que vai acontecer? Carol para presidente, eu vou ser assessora dela. Ah, tá bom. Pode ser de escola Correndo. de samba. Eu falei do que era? Correndo de política. Eu falei que pode ser de escola de samba. Presidente de comunidade, você não sabe do que eu tô falando. Ok? Beijo no coração. Peraí, não. Espera, porque eu tô sem capinha de live. Deixa eu só tirar aqui os comentários. Desativar comentários. A gente vai fazer uma foto sorrindo para fazer a capinha da live agora. Ok? Tá bom. Então vamos lá. Nossa, eu devo ter ficado... Sério que tem isso? Sério que tem isso, ficou ótimo. Então tá bom. Ok, meninas. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus até... quarta-feira que vem, 5h30 da tarde, para quem não me segue no meu canal, segue aí. Quarta-feira que vem, 5h30, falaremos de positividade tóxica. Para quem nunca escutou falar, é quando a gente, sabe...
fica escutando de que tem que ser feliz, tem que ser feliz. Não, a gente tem que ser feliz, mas não todo dia, não todas as formas e nem por imposição. Vem assistir comigo semana que vem, tá bom? Beijo! Beijo.